ficou colado na tabela. O Botafogo não ganhou do Estudiantes. Jogo fora de casa. Falha de goleiro, assunto para o Ronaldão na sequência. O Botafogo perdeu por 1-0 e está se complicando na competição. Tem que abrir o olho. Um lance difícil de explicar. Estamos numa fase, quem acompanha os nossos jogos percebe a fase que nós estamos a atravessar. Quando criamos oportunidades flagrantes não fazemos e depois em erros básicos acabamos por perder jogos, perdemos jogos por 1-0, este é o terceiro jogo que perdemos por 1-0 com golos que são erros claros e que obviamente têm que se corrigir. Erros que o torcedor vai demorar para esquecer. O jogo estava 0-0 quando o Carídio arriscou um chute sem grandes pretensões. A bola desviou em Gregory e John aceitou esse frangaço. Apesar de jogar fora de casa, o Botafogo até começou bem a partida. Arthur teve a chance de abrir o placar ainda aos 2 minutos. Após o lance desperdiçado, o Estudiantes começou a gostar do jogo, com chutes de média e longa distância. Os escanteios também levavam perigo. John até chegou a fazer boa defesa após o cabeceio de Carídio. Foi já no final do primeiro tempo que a falha do goleiro deixou os cariocas atrás no marcador. Na volta do intervalo, o Botafogo pressionou os argentinos. A melhor chance da noite saiu dos pés de Savarino. A bola já tinha passado pelo goleiro Mancilha quando tocou o travessão e não entrou. De longe, Matheus Martins ainda passou perto de empatar. Do outro lado, os ataques criados pelos donos da casa nem levaram tanto perigo, mas foram suficientes para manter a vitória por 1-0. Com apenas 3 pontos em 3 partidas disputadas, o Botafogo ocupa a 3ª posição do Grupo A, atrás do próprio Estudiantes, que tem 6, e da Universidade do Chile, que lidera com 7. A atual campanha, de início ruim, é idêntica à de 2024, quando o Alvinegro conseguiu se recuperar e terminou o torneio campeão. Ese equipo ya no existe, cambiaron muchos jugadores y ese equipo ya no existe. Entonces eso es pasado y estamos siempre haciendo comparaciones cuando los jugadores ya no están y ni siquiera el entrenador. Entonces cosas cambian y en los cambios siempre hay momentos de adecuación y estamos en esos momentos de adecuación. É claro que essa equipe não existe mais. Você pede Luiz Henrique e Almada, que eram os grandes craques do time, muda muito. Você tem menos qualidade, mas também não é para tanto. Acho que o time do Botafogo, que ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro, precisa reagir. E é para ontem. Olha só, aqui está o grupo que, na verdade, ainda não teve aquela descolada. Aliás, a Libertadores praticamente toda está assim. O Palmeiras é que se vencer hoje faz a diferença, iria para 9 pontos. Mas aqui, a Universidade de Chile tem 7, o Estudiantes tem 6, o Botafogo 3 e o Carabobo, que empatou com o líder do grupo, foi ao seu primeiro ponto. Como é que vocês veem a situação do Botafogo? Já é para se preocupar? Tem tempo? Ou a questão toda é o desempenho do time, hein, Cicinho? Renata, na verdade, tem que se preocupar sim, até porque o Botafogo, quanto o último colocado do grupo, enfrentou dificuldade e fez o gol nos minutos finais, né? 2 gols nos minutos finais. E Libertadores é toda essa disputa. O Botafogo ele teve a experiência de ser campeão o ano passado e sabe o quanto é difícil conquistar essa competição. Então, o Botafogo, se quiser passar de fase, precisa de mais. Precisa ligar o alerta, sim, porque ontem não fez um grande jogo, não foi surpreendido, até porque a equipe adversária jogou o mínimo possível e conseguiu vencer a partida. Então, o Botafogo tem que ligar o sinal de alerta, sim. Concordo com você, e Edu, o problema é que o Botafogo vai mal no Brasileirão e na Libertadores está se complicando. Renata, e quando você cria uma expectativa, né, como foi criada em cima do Botafogo, pelo que ele fez, né, o ano passado, campeão, né, e isso acaba, de repente, soando com uma pressão para alguns jogadores, né, porque a gente sabe que é muito difícil você ser campeão, mas é mais difícil ainda se permanecer, né, brigando por os títulos. Então, o Botafogo está passando por um momento ainda de transição, chegada de treinador, né, chegada de outros jogadores, mas tem que se ligar sim o sinal de alerta, até porque, né, na chave ali da Libertadores, eles não estão bem na colocação e também tem um Mundial. Então ele tem que se pensar bastante no que tem que fazer daqui para frente.
Ronaldo, para você, claro, a falha considerada por muitos do John, ele tentou se explicar no final do jogo, mas infelizmente esse gol tomado pelo Botafogo definiu o placar do jogo. Definiu e a tranquilidade dele. Depois eu acho que até o Botafogo merecia um resultado melhor, um empate, porque o que atacou também ontem foi uma grandeza. Assim, mas essa bola, ela desvia no zagueiro, quando ela pega no gramado, ela sai dele. E ele tá com a perna boa, porque ele dá 2 passadas lá, olha lá, 2. E aí a bola passa. Ó, Negrão. Aí já tá defendendo o goleiro, já. Não, aí o Negão já definiu. Corporativismo do Ronaldo. Não, foi falha. Mas o mais importante é que eu digo, depois dessa falha ele continuou grandão, gigante, como ele falou. Ele é gigante. Então, depois dessa falha, ele não se abateu, porque poderia ter tomado mais gols, fez uma defesa bonita no canto, mas a verdade é que custou caro. E é bom goleiro, Botafogo, né? com certeza, muito bom goleiro. É muito diferenciado, mas todo goleiro acaba tendo seu dia ruim. E o Botafogo que precisa se preocupar com o Fluminense, tem clássico pelo Brasileiro no final de semana. Carrilho deu sobra, protegeu, ajeitou, pé direito, bateu pro gol! Estudiante! E o John acaba aceitando a finalização do Carrilho numa falha bizarra e, por que não, histórica do goleiro do Botafogo. Eita, bom dia pra você, fã do esporte, começando mais uma edição do Sport Center pra gente falar muito de Libertadores, de quem ganhou, de quem perdeu, de quem empatou, das loucuras. Também tem muito de Sul-Americana aqui no Sport Center. Tudo bem, Jailson? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Mari. Bom dia, Donk. Bem-vindo novamente. Bom dia aos fãs de esporte. O torcedor do Botafogo não tá nada feliz. John não tá nada feliz. Vamos falar muito sobre o Botafogo no Sport Center de hoje e, é claro, sobre Sul-Americana, Libertadores e Premier League. Tem muito de futebol internacional aqui no Sport Center também, claro, a gente passando por todos os esportes. Bom dia, Dom. Bom dia, Mari, Jailson, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia, fã do esporte. Quando você falou pra mim, é sexta-feira, eu fiquei com a mesma cara que o Eduardo Domingues ali na hora do gol do John, sem entender nada. Aí depois eu me situei e ele acabou ganhando o mesmo jogo. Tava pressionado o técnico do Estudiantes. Mas ele teve a resposta positiva, eu não tive, ainda na sexta-feira. É verdade, Bom, lamento. Desculpe. Seguimos o nosso Sport Center, a gente começa falando sobre Conmebol Libertadores com os melhores momentos, então, do Botafogo em campo contra Estudiantes de La Plata, que vinha, né, Donk? A gente até conversava aqui nos bastidores, vinha pressionado também, a torcida com algumas cobranças para cima do técnico, encarando o atual campeão da Libertadores. Pois é, tinha perdido para a Laú no jogo passado em casa, eram 4 jogos sem vencer. É muito questionado o técnico, que tem 3 títulos desde que assumiu há 2 anos. Mas o que a gente viu em campo foi um Estudiantes que mereceu a vitória. A gente vai falar muito da falha do John, mas eu acho que isso foi um retrato do que foi a primeira etapa. O Botafogo finalizou uma vez só, a mais perigosa até então, mas Estudiantes tinha 2 chances com o Carrilho, uma delas o John fez uma boa defesa, pois o Carrilho, que não tinha feito nenhum gol na temporada, o atacante, marcou o dele. E a gente vê o John aparecendo ali de forma importante, né, nas partidas, é um grande personagem, mas foi na infelicidade dele que a gente já mostra que o Botafogo acabou perdendo a partida. Uma finalização que parecia que não ia dar em nada, mas ó... Eu não entendi nada. Também não. Tava assistindo, tava ouvindo, né, o Dom, que tava na transmissão, tava assistindo também. Na hora que o chute é desviado, eu vou ser muito sincero, o chute foi desviado, eu parei de olhar e fui olhar o jogo de São Paulo. Falei, chute desviado, tudo bem. Daqui a pouco, gol, eu olhei assim, falei, ué, gente, o que aconteceu? Né? De onde veio, né? De onde veio? E aí eu fui olhar lá no replay, já tava o John com a cara ali sem graça do que tinha realmente acontecido. Mas eu concordo com o Dom, que pra mim foi o retrato do jogo, o Renato Paiva ainda tentando ajeitar o time do Botafogo, ele tentou entrar com a trinca de volantes, o Savarino novamente aberto, não funcionou. Logo depois ele traz o Savarino de novo para dentro e botou o Matheus Martins, aí voltou a ficar um esquema com 2 pontas, enfim. O Renato Paiva tentando mexer nesse time do Botafogo e ele já dando recado. Essa daí foi a chance, um contra-ataque daqueles, o Savarino muito esperto, ele tenta ali, só que o zagueiro dividiu muito bem, tirou o passe dele do Igor Jesus, ele acabou dando o chute de cobertura, mas a bola não entrou. Ainda fiquei esperando ali o replay para ver se tinha entrado ali, né, a bola, só que não entrou, ficou na linha ali na parte de fora e não foi gol. Foi a chance do Botafogo na partida, né? A gente via até os goleiros trabalhando, mas não com defesas muito difíceis.
o jogo fica nesse esquema mesmo. 1-0 para o Estudiantes em cima do Botafogo. A gente ouve as explicações, especialmente da equipe brasileira. Infeliz ali no lance, igual eu falei, acontece. Os grandes também erram e hoje eu fui infeliz ali, acabei cometendo um erro que definiu o resultado da partida. É uma noite para esquecer, é uma noite que vai ficar marcada na história. E acontece, como eu falei, os grandes também erram. Hoje foi minha vez, por causa do gramado, fiz o movimento certo, mas agora levantar a cabeça, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar aí. É um momento muito difícil, um momento que os erros nos estão custando jogos. Jogamos para ganhar, trabalhamos para ganhar, mas isso não está acontecendo. Quem acompanha os nossos jogos percebe a fase que nós estamos a atravessar. Quando criamos oportunidades flagrantes não fazemos e depois em erros básicos acabamos por perder jogos. Obviamente eu sou o treinador, sou responsável, mas de facto está uma fase muito estranha naquilo que está a acontecer. As nossas oportunidades que são claras não entram e as dos adversários que às vezes nem claras são acabam por entrar e penalizam-nos bastante. As explicações, então, do treinador do Botafogo, Paiva, o português. Os números ofensivos do Botafogo contra o Estudiantes por tempos. Está na primeira etapa com 42%, aí com 4 ações na área rival, uma finalização, nenhuma no alvo e uma grande chance. No segundo tempo, aumenta a posse de bola, tem mais ações na área rival, finalizações, olha só, 7-1, né? 4 no alvo e aí 3 grandes chances, mas nada suficiente para o Botafogo pelo menos igualar o placar lá na Argentina. Vamos acionar então o nosso repórter Rodrigo Juf com o dia seguinte. É muito cedo ainda quando a gente pensa num trabalho novo no Botafogo, mas a verdade é que o torcedor se acostumou a ganhar, né, Juf? E não a perder. Bom dia, Mari, amigos do Sport Center. Quando se acostuma a ganhar, fica difícil depois, numa fase ruim de derrotas, lidar com esse retrospecto. Uma quinta-feira de muito sol aqui no Rio de Janeiro, mas a cabeça quente não é por causa do sol no torcedor do Botafogo, é por conta dessa sequência de 4 jogos sem vencer sob o comando de Renato Paiva. E a gente foi conversando com algumas pessoas aqui ao entorno do estádio Newton Santos. E a falha do John nem foi citada, às vezes é até como piada entre os torcedores, porque o goleiro tem muito crédito, é um ídolo desse elenco. Então o torcedor até alivia de certa forma, mas o grande alvo da torcida é o técnico Renato Paiva. O time que no ano passado estava redondinho, jogando muito bem, nesse ano já vive momentos de lampejo sobre o comando do treinador e a torcida está muito na bronca, principalmente com a questão ofensiva. O setor ofensivo, que no ano passado foi uma marca desse Botafogo, esse ano já está sofrendo, não faz gols, está tendo muita dificuldade de criar também. O Savarino vem sendo utilizado às vezes como meia, às vezes como ponta, e o Renato Paiva não consegue definir isso, se o Patrick de Paula vai ser titular, se ele volta no banco. Então a torcida ainda está muito irritada com essa questão do setor ofensivo. E ontem também o time não teve o Bastos, ainda segue fora, não teve o Jair, o Danilo Barbosa teve que jogar improvisado, que atrapalhou ainda mais na questão da saída de bola. O Estudiantes marcou também, pressionou bem na frente, o Botafogo não conseguiu jogar e a torcida está bastante na bronca com o Renato Paiva por essa questão. Um time que estava tão encaixado, perdeu 2 peças, é claro, o Luiz Henrique e o Thiago Almada eram grandiosíssimos jogadores, craques, mas a base do time campeão da Libertadores e do Brasileiro manteve, e o Renato Paiva não conseguiu dar esse upgrade ou não conseguiu dar sequência ao trabalho do Arthur Jorge no comando do Botafogo. E a torcida fica nessa bronca. A gente está por aqui no entorno do Newton Santos, né? O Botafogo está em terceiro no grupo, agora 3 pontos do Estudiantes e a 4 pontos da líder Universidade de Chile. Complicadíssima a vida do Botafogo nessa Libertadores, pensando numa primeira colocação ou até mesmo numa classificação para a próxima fase, Mário. A gente volta a conversar, tá, Jufo? Porque o Jailson e o Donk também farão análises sobre essa derrota do Botafogo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Aqui em cima tem o LivePix, mande mensagem de texto e de áudio pra gente, né? Nas lives a gente bota pra tocar aqui e ouvir essas mensagens. Aqui embaixo o link do Instagram e do nosso canal Reserva, o 2.0 com vídeos mais curtos e shorts, para quem curte vídeos mais diretos ao ponto. E lógico, por lá vocês vão saber se esse canal por um acaso for derrubado, porque tomamos um strike com mais 2, fazendo 3 strikes em 3 meses, a gente perde o canal de vez, ele some. Então se inscreve lá e segue lá no Instagram, tá?
Temos 4 planos de membros. Quiser ajudar o canal com R$3, R$5, vários valores diferentes, você ajuda e faz parte dessa família aí que ajuda o canal a ter o maior número de horas somadas de conteúdo sobre Botafogo na internet mundial, tá? Ali em cima é o Pix do canal rafoguense10@gmail.com. Também é o nosso e-mail para contato. Quiser divulgar a sua marca aqui, manda uma proposta pelo e-mail de parceria, um jabá, um merchan, que a gente troca uma ideia e faz a parceria aqui, assim como é a Fresa Corretora de Seguros. Você quer um seguro automotivo, seguro residencial, um seguro celular ou um seguro viagem, né? Acabou o feriadão, mas nós temos aí chegando férias escolares. Quiser fazer uma viagem internacional, a Fresa tem um seguro viagem internacional com cobertura global, 24 horas por dia, 100% em português. Você teve um problema aí com sua viagem, com bagagem extraviada ou algum imprevisto hospitalar, médico, você liga, um atendente de primeira qualidade do mercado, né, vai te atender e vai resolver o pepino para você, e você vai ficar relaxando a sua viagem, tranquilão e curtindo a paz da sua viagem, sem nenhum tipo de aborrecimento, como deve ser. Então, aqui embaixo tem um link para você fazer a cotação, e nesse link você ajuda muito o canal, tá bom? Mas o destaque entre os outros brasileiros dessa noite de competições continentais foi o Botafogo, que visitou o Estudiantes na Argentina e perdeu pelo placar de 1-0, com uma falha do goleiro John, que, pelo amor de Deus, uma falha que a gente raramente vê no futebol, viu? Do jeito que foi, o Botafogo, que só tem uma vitória em 3 jogos nessa fase de grupos da Libertadores, 2 derrotas, se complicou bastante com esse resultado, fica na terceira colocação com 3 pontos, a liderança do Grupo A tem a Universidade de Chile com 7 e o Estudiantes é o segundo colocado com 6, o lanterna do grupo é o Carabobo com apenas 1 ponto conquistado. Vamp, Botafogo se complicou bastante com esse resultado na Argentina, hein? E tem grande participação do goleiro John, que na temporada passada foi decisivo nas conquistas do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores também. O John, ele tem uma regularidade muito boa, mas hoje ele comeu mosca, né? Tomou um flangaço diante do Estudiantes. O Botafogo está querendo se espelhar tudo a temporada passada, viu, Boni? Ele não foi bem no Campeonato Estadual, esse ano também não foi bem. Chegou um treinador depois, conquista a Libertadores do Campeonato Brasileiro e agora está lá o treinador que nunca foi chamado de burro. Ele foi chamado de burro lá na Bahia. Ele falou, eu nunca fui chamado de burro, pá. E agora ele está lá, torcendo do Botafogo, vai pegar no pé. O Botafogo está achando que vai ser tudo igual a temporada passada. Filme Rambo 1. O Rambo depois vai lá e salva todo mundo. Rambo 2. No final ele salva todo mundo. Rambo 3. Salva todo mundo. Rambo 4. De novo, ele vai lá e salva todo mundo. Rambo 5. Salva todo mundo. Rambo 6. Aí o Estalinho falou, agora eu tô velho, o 7º não vai dar certo, não. Aí o Botafogo tá dizendo que vai ser tudo igual. Você viu, Bruno? Começou, o estadual não ganhou no ano passado. Na verdade, os 2 últimos anos foram assim. Não, ele tá dizendo que vai ser tudo igual. Todo ano, né? Então, quer dizer, era pra gente hoje estar apontando aqui, o atual campeão da Libertadores e o campeão brasileiro, como favorito a título. Eu boto o Inter na frente até do Botafogo. E olha que o Botafogo, depois do Palmeiras, foi o time que mais gastou em contratações. Ele pede lá o Almada e o Luiz Henrique, mas ele vai ao mercado. Né, com todo o negócio lá do que o Lyon tá passando, que não sei o quê. O Botafogo, vendo, ele é do futebol brasileiro hoje, pra temporada, ele só pede pro Palmeiras e gasto em contratações. E não tá aí. De repente pode dar uma virada, que nem foi o ano passado. Ele começou, ele vai pra pré-Libertadores, elimina o Bragantino, né? E começa a fase de grupos com 2 derrotas no ano passado. E aí depois reverteu e começou a jogar bem. Então, o Don Texto está achando, a torcida do Botafogo, que vai ser Rambo 1, 2, 3, o Rock 1, 2, 3, 4. Rock 1, 2, 3, no final dá tudo certo. Eu não sei se no futebol é assim todo ano. Bruno Prado, o John Textor, que inclusive no começo do ano, ele falou pro torcedor, fica tranquilo que o Campeonato Carioca não tem tanta importância não, o que vale é o que vem por aí no restante da temporada, com o Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil, Copa Libertadores, o Super Mundial. Agora o Botafogo, sob o comando do técnico Renato Paiva, 4 jogos seguidos sem vencer. Perdeu para o Bragantino, empatou com o São Paulo, perdeu para o Atlético Mineiro e agora essa derrota contra o Estudiantes que deixa em uma situação, no mínimo, delicada na Libertadores, na fase de grupos.
Botafogo ainda não conseguiu se ajustar nesse ano, né, Bruno? E o elenco está mais fraco mesmo, né? Ele perde 2 jogadores importantes, perde outros que faziam parte do elenco, né? Dos titulares foram esses 2, que eram jogadores que desequilibram. Mas do elenco, ele tinha jogadores experientes que entravam e ajudavam, que hoje não estão mais lá. Como o Tiquinho Soares, o Marçal, o Tietê, o Adrielson. Perde jogadores que participavam aqui, Júnior Santos, que foi artilheiro do time na temporada passada, fez gol na final da Libertadores também, está agora no Atlético Mineiro, que foi o adversário da final. Então ele perde jogadores experientes e traz jogadores mais jovens, que até faz parte do negócio, contratar jogador jovem, o Jair, zagueiro do Santos, um zagueiro de menos de 20 anos, estava jogando Sul-Americano Sub-20 esse ano. É claro que o Textor também tem na cabeça dele e faz parte do negócio dele vender o jogador, valorizar. Então ele contratou o Jair, contratou o Natan Fernandes do Grêmio, que também estava na seleção Sub-20. Ele contratou alguns jogadores mais jovens, mas o elenco tá mais fraco em relação ao ano passado. E o time não se acertou, coletivamente também ainda não se acertou. Que também trocou. O treinador, já quer a cabeça do Renato Paiva. O cara chegou outro dia. Que aí o Botafogo ficou com interino por vários meses. O primeiro o Leiria, técnico do Sub-20, e depois o Caçapa. E na Libertadores está ficando numa situação bem difícil. Ok, o ano passado também tinha 3 pontos em 3 jogos. Perdeu os 2 primeiros, ganhou o terceiro. Mas como o Vamp falou, não é porque o ano passado foi de um jeito que esse ano vai ser igual. Não é o Rambo. Não é o Rambo. A Universidade de Chile já foi para 7. Rambo e Rock, a gente Rock Balboa. Rock Balboa eu nunca vi apanhar tanto. Eu nunca vi um artista que é o principal apanhar tanto e no final dá certo. Dá certo. E você olha a tabela, a Universidade de Chile tem 7, Estudiantes tem 6. E o Botafogo 3, então ele tá ficando numa situação já difícil. Não tem nada a ver, mas tem a ver. Eu tô olhando aqui, o Mushuki Runa. Tá ganhando de novo. 3 jogos, 3 vitórias do grupo do Cruzeiro que tem 0. Tá certo que o Cruzeiro tem um jogo a menos, mas eles ganharam do Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar amanhã, né? Cara, que coisa de maluco isso, pô. É o time Mushuki Runa. Né? Tá, olha, e o Bulo-Bulo, olha os times que estão conseguindo o Bulo-Bulo na Libertadores, né? Tem 6 pontos em 9 disputados. Olha isso, que coisa, que doideira, pô. E é de Cochabamba, que não é uma altitude. O Vampeta jogou em Cochabamba, contra o Jorge Wilson. Não é altitude. Não tem altitude. Os brasileiros já não estão mais passando o carro nessa fase de grupos como foram em temporadas anteriores. Estão sofrendo bastante. Estão sofrendo com poder o Flamengo, por exemplo. Por exemplo, assim, a gente vai pegar aqui, vamos supor, o Corinthians, dificuldade financeira. Todo mundo sabe, a dívida chegando aí a quase 2,5 milhões. A folha de pagamento do Corinthians é maior do que qualquer, se não um time brasileiro, é maior do que qualquer time sul-americano. O Memphis Depay o Inter de Porto Alegre, a folha de pagamento é maior do que do River, do Boca, de qualquer time sul-americano. Do Mushuki Runa, então, nossa senhora. Então, se fala. O Mushuki Runa não disputa nem com o meu Vitória, a folha de pagamento. Verdade. Que coisa, hein? Que coisa. Não, e a gente pega o grupo do Flamengo como um exemplo, né? O Pilhado todo feliz porque pegou o Tátira, o Central Córdoba e a LDU. Venceu na dificuldade o Tátira. 1-0, né? Na dificuldade. Bom resultado fora de casa, tudo bem. Não vencia há um tempo estresse em Libertadores fora de casa também. Mas aí perde pro Central Córdoba e empata com a LDU. Um jogo bastante ruim também. Então os brasileiros já não estão mais passando carro, o Botafogo agora passando dificuldade também, e hoje o goleiro John também não ajudou muito. O Atlético Mineiro empatou hoje com o time da Venezuela. Empatou com o Caracas também. Empatou com o Caracas também. Inclusive o primeiro gol do Bernard nessa volta ao Galo. Já não tinha nem dado assistência o Bernard. Hoje fez o primeiro gol nesse retorno ao Atlético Mineiro. E o Botafogo perdendo para o Estudiantes na Argentina. Só 3 pontos conquistados nesse primeiro turno da fase de grupos, Flávio. Quando sai o gol que o John falha, o técnico do Estudiantes leva um susto. Ele tomou um susto, você viu a reação dele? Ele levou um susto. Que aconteceu? Completamente despretensioso. Eu tava lá no Copacabana do Tatuapé, eu tava nas 2 telas. O treinador do Estudiantes não entendeu nada. Coitado. E quando eu vi o John levantando a mão, que eu tava mais focado no jogo do São Paulo. Foi decisivo. Foi uma falha. O senhor Valdir de Moraes dizia o seguinte, sabe o que é isso? Quando a bola é muito fácil, o senhor Valdir foi o maior treinador de goleiros, praticamente inventou a profissão. Né? Ele diz o seguinte, esse tipo de frango é porque a bola tá tão fácil que o cara já tá pensando na próxima jogada. Tipo assim, ele já tá olhando para quem ele vai meter a bola. E ele desconcentra a bola, dá uma quicadinha, acabou.
Ele falou que é muito normal, isso que ele educa muito, na época educava muito goleiro. Cara, não tem bola fácil. Você é decisivo. Se você tiver um contratempo, uma gramazinha que pega errado, saiu do seu controle, se você não tiver com foco total, então é isso, você já está pensando no passo seguinte. Porque o João é um bom goleiro, pô. Sim. O João é muito bom goleiro. Mas realmente essa de hoje foi de lascar. É hora de falar do Fogão, cara. Vamos lá, deixa o Rodrigo Brandão chegar e depois a gente analisa, mas eu não gostei do que eu vi ontem, não. Fala, Rodrigo Brandão. É isso, Zé. Mais uma derrota do Botafogo na temporada. 1-0 para o Estudiantes. A equipe se complica na Libertadores, permanece com 3 pontos e fica mais difícil a sua situação no grupo A da competição continental. Isso só evidencia o péssimo momento vivido pelo clube em 2025. A equipe chegou à sua 13ª derrota em 22 jogos nesse ano, já igualou o número de derrotas do ano passado. Só que em 2024 a equipe jogou 75 vezes. É claro que muitos desses jogos não tinha o Renato Paiva como treinador, mas fazendo um recorte dos últimos 4 jogos, foram 3 derrotas e 1 empate. Dos 5 jogos fora de casa, sob o comando do Renato Paiva, além de não ter vencido, o Botafogo sequer marcou gols. E a gente traz o Renato Paiva falando a respeito da partida de ontem, analisando o desempenho do time e respondendo o questionamento feito pelo repórter de qual seria a justificativa pelo péssimo desempenho do time, especialmente fora de casa, tendo em vista que no ano passado a equipe vendia muito caro as derrotas. E o técnico português respondeu: O time já não existe, já é outro. E para além disso, tivemos aos 2 minutos uma oportunidade flagrante. O Arthur cabeceia sozinho na área, a bola vai por cima. Na segunda parte, o Arthur tem uma segunda bola no segundo poste para fazer golo, não faz. A terceira, a bola bate na barra do Savarino, bate na trave, no chão e sai. A questão passa um bocadinho por aqui e tem-se repetido nas oportunidades que temos criado. Uns jogos criamos mais, outros jogos criamos menos. Hoje era um jogo num campo muito difícil, num adversário que já tinha perdido em casa e que jogava praticamente uma final. Obviamente eu sou o treinador, sou responsável, mas de facto está uma fase muito estranha naquilo que está a acontecer. Está, porque as nossas oportunidades que são claras não entram e as dos adversários que às vezes nem claras são acabam por entrar e penalizam-nos bastante. Tá aí o Paiva, nitidamente incomodado com as oportunidades desperdiçadas. O Arthur teve 2, uma em cada tempo. Ainda teve a falta de sorte daquela bola do Savarino que bateu no travessão. Bolas que poderiam ter dado pelo menos um empate ao Botafogo e que seria um bom resultado. Aí a equipe somaria 1 ponto e ficaria ali colado junto ao Estudiantes na segunda colocação, a 3 pontos da Universidade de Chile. Agora, com essa derrota, a equipe está a 4 pontos do líder e a 3 do Estudiantes, restando ainda 3 rodadas para o término dessa fase classificatória. O Botafogo só volta a jogar pela Libertadores no dia 3 de maio, quando visita o Carabobo na Venezuela. Para este momento, o time tem que juntar os cacos e já avisar o confronto contra o Fluminense, clássico carioca pelo Campeonato Brasileiro, que será no sábado, 9 da noite, no estádio Newton Santos. O Botafogo tentando digerir esses tropeços, esses resultados ruins e voltar a vencer. Nada melhor do que um clássico para começar a dar a volta por cima. Valeu, Azevedo? Cara, valeu. Obrigado, Rodrigo Brandão. Vamos lá, Gabriel. Não sei se você acompanhou o jogo do Botafogo. Acompanhei. Eu falei isso no meu comentário depois do jogo. E até um cara rebateu, que eu postei no Instagram, ele falou que eu falei alguma coisa assim, há muito tempo eu não vejo o Botafogo jogar tão mal, alguma coisa assim, nesse sentido. Ele falou, tem certeza que não? E de fato, assim, o Botafogo já fez alguns jogos ruins, mas igual ontem eu fiquei assustado, hein? É porque tá jogando mal em sequência, né? Não, mas ontem foi demais, cara. Você vai conseguir, por exemplo, no trabalho do Arthur Jorge, encontrar jogos ruins. Acho que todo mundo tem. Sim, tem. Mas espaçado. Você tem um time jogando bem, equilibrado. Não tô fazendo comparação direta não, tá, gente? Só pra ilustrar o que o Azevedo tá falando. O time joga bem, enquanto equilíbrio, e em algum momento joga mal, perde um jogo. Acontece, é do futebol. O Botafogo tá numa sequência de atuações bem ruins. O Renato Paiva teve uma primeira partida lá contra o Palmeiras, onde demonstrou um nível de organização muito alto, que deixou a gente animado. Mas a sequência não foi boa, o Botafogo não conseguiu apresentar um nível de equilíbrio.
O que me assusta no jogo, eu acompanhei. O primeiro tempo eu assisti e eu vi a transmissão aqui da rádio ao mesmo tempo. E você falou muito sobre a facilidade com a qual o Estudiantes tocava a bola. Você salientou, por exemplo, o Igor Jesus distante da grande área. Muito porque o Botafogo não leva a bola até lá com qualidade. Um Botafogo que tá com uma dificuldade de trocar passes. De botar a bola no chão. Cara, o que aconteceu com o Savarino, por exemplo? E assim, erros técnicos básicos, né, Azevedo? Vou falar de duas situações: domínio e passe. Os jogadores do Botafogo erram de domínio, parece que a bola tá em chamas. Queimando, Ela domina mal e aí, obviamente, a marcação já encosta. Ainda mais num jogo de Libertadores, na casa dos caras, onde o Estudiantes faz pressão. Domina mal uma bola, o jogo já vira um fuzuê, dividida pra lá, você perde a bola, fica aquele bate e volta. É um conjunto muito claro, pra mim, um combo muito claro do que está acontecendo com o Botafogo. Eu vou fugir de qualquer explicação mais fácil aqui, porque tem quem aponte, o John Textor é o único culpado, porque demorou a contratar o técnico. O Renato Paiva é o único culpado, porque ele não tá encaixando o trabalho. Os jogadores não estão jogando nada, é um somatório de tudo. E todo mundo tem que se mexer um pouco. O John Textor demorou, mas contratou o técnico. O Renato Paiva teve um mês de treinamentos, não tá conseguindo fazer a equipe render. Agora, os jogadores também têm errado situações básicas. O Arthur perde um gol de cabeça, Azevedo. Ele perdeu 2 gols. Um com 5 minutos de jogo, Azevedo. 5 minutos de jogo. Eu não gosto do mas o Arthur perde um gol com 5 minutos que poderia dar ao Botafogo um cenário mais confortável na partida. Exato. Incomoda mais o adversário. Você cria boa possibilidade, converte, coloca o adversário numa posição mais difícil. A mesma situação aconteceu contra o São Paulo, por exemplo. O Savarino perde um gol cara a cara. O Botafogo sai na frente daquele São Paulo frágil. Será que o destino do jogo não teria sido outro? E é óbvio que o Botafogo não está apresentando um bom futebol coletivamente falando, e é dever do Renato Paiva tirar a equipe das enrascadas nas quais a equipe se mete. Ele não está conseguindo. Mas em várias situações, a parte técnica tem castigado demais o Botafogo. E aí no segundo tempo, o Arthur perde outro gol. O Savarino manda uma bola na trave. Não é um gol perdido, mas é uma chance clara desperdiçada. São várias situações técnicas que incomodam. O goleiro tomar um gol daquele... Aquele frango do John, irmão, o que foi aquilo, hein? Compromete. O joguinho com cara de empate, né? O jogo com cara de empate. O Estudiantes tinha até uma certa facilidade pra jogar, mas também você não viu uma qualidade saltando. O John fez uma defesa que a bola ia pro canto, né? Ele conseguiu colocar pra escanteio. E ele fez mais uma outra defesa, mas não teve tanto trabalho, né, cara? Sim, domínio era do Estudiantes. Quem jogava melhor, quem ocupava mais o campo de ataque, era a equipe argentina. Mas era um joguinho com cara de empate, né? E aí o John comenta assim, eu não vou nem... Verdades acontecem no jogo de futebol. O que não pode é você ficar dependendo delas. E aí eu volto lá do início do jogo. O Arthur perde um gol de cabeça que ele tá equilibrado, ele tá inteiraço na bola e cabeceia mal. Então a responsabilidade, sigo batendo na mesma tecla, ela tem que ser dividida. Não dá pra gente apontar só pro Paiva, não dá pra apontar somente pros jogadores, nem só pro John Textor. Todo mundo tem que se abraçar nesse momento e reverter a situação. Porque tá se desenhando aí uma eliminação vexatória na primeira fase. Que coisa, hein? O Fernando Nascimento. John falhou claramente, ficou sorrindo por quê? Isso é um desrespeito com todos os torcedores. Chega de desculpas em coletivas e o famoso "se". Queremos soluções e não desculpas. Fora Paiva, diz o Fernando. Fernando, só um detalhe. O John, a impressão que eu tive foi que ele, não sei se você concorda, Gabriel, que ele já foi pegar a bola olhando pra quem ele ia fazer a reposição. Fácil demais, né, defesa. Né? E eu acho que o sorriso dele, assim, cara, não foi assim, uma maneira de desrespeitar, não. Não tô aqui sendo advogado do John, não, tá? Mas eu acho que foi... Ele ficou meio incrédulo, assim, cara, como é que eu falei no lance? Sabe aquele sorriso, assim, aquele sorriso amarelo de não entender como aquilo aconteceu? Mas eu entendo a indignação do Fernando aqui. É incredulidade / constrangimento. É constrangedora pro goleiro tomar um gol daquele, ainda mais um goleiro do nível do John. Verdade. Eu fico mais chateado quando o John erra, como no jogo diante do Atlético Mineiro. Onde ele sai mal, onde ele acompanha mal a trajetória da bola. Porque ali é um erro que um goleiro do nível dele não pode cometer. E é um erro que dá pra você evitar. A fatalidade contra os Estudiantes é uma situação totalmente aleatória, que infelizmente acontece. A bola bate ali no gramado, e aí ele já tá pensando em fazer a reposição. Tá tão fácil, né? Que o cara já tá pensando no passo que ele vai dar à frente. Aí ele erra. Então, eu costumo dizer também o seguinte, Azevedo. Quando você lamenta muito uma fatalidade como a do John, quando você lamenta muito a bola na trave que bateu na linha e não entrou, é sinal de que você não foi competente. E assim, a fase está ruim e a bola não está entrando. Gente, quando a fase é boa, a bola também bate na trave e não entra. O goleiro também toma frango.
o seu jogador também erra o domínio de bola. A diferença é que você não fica dependente daqueles momentos da partida. Você vai pegar jogo ano passado em que o Botafogo jogou por mágica, goleou o adversário ou venceu com certa soberania, onde o Botafogo perdeu gols, onde o Botafogo cometeu falhas técnicas. São coisas que acontecem no futebol. A do John, então, é uma fatalidade que infelizmente acontece. Não deveria, mas acontece. Paciência agora. Quando você depende muito disso, quando você se lamenta muito, pô, aquela bola na trave se entra, mas faltou sorte também, gente. Sorte. É uma situação muito... É uma falsa ilusão que a gente tem vendo o jogo. A fase tá ruim, o Botafogo praticamente não aproveita as chances. Aí quando tem uma chance mais caprichada, que a bola bate na trave e não entra, a gente fica naquelas de, pô, mas faltou um pouquinho de sorte também. Pô, mas aí o John também, que azar, falhar naquele momento. Quando você depende muito de momentos pontuais do jogo, é sinal de que alguma coisa não tá legal no coletivo. Se você produz mais, se você tem uma atuação mais ajustada, as falhas, elas não têm um impacto tão grande no resultado. Então é preciso pensar nisso também. Por isso que eu evito falar sobre azar, sorte. Tem hora que realmente tem azar e sorte no futebol. Uma bola que desvia, é um lance esquisito que determina um placar. Mas quando você depende muito disso, é sinal de que o seu trabalho não tá caminhando bem. Então, pessoal, ficamos por aqui, tá? Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos a área de membros, 4 planos, de 3, de 5, vários valores, mas com 3 e com 5 reais, valores simbólicos. Você já ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um ótimo trabalho todos os dias para vocês, tá? Aqui em cima tem Live Pix, você escaneia o QR Code, manda mensagem de texto ou de áudio pra gente, né? Nós temos ali em cima o Pix do canal, que você pode enviar aí qualquer valor que ajuda muito o canal. É o rafaguense10@gmail.com e também o nosso e-mail de contato, mandando uma mensagem por lá. A gente pode fazer uma parceria, fechar um contrato aí de divulgação aqui no canal, um merchan, um jabá, e você vira um parceiro do canal. Assim como virou a Frésia Corretora de Seguros, que é um seguro residencial, automotivo, seguro celular, seguro viagem. É com a Frésia que você pode fazer. É uma empresa gabaritada no mercado, de confiança, que você pode estar numa viagem internacional, você vai ligar para a Frésia, vai ter atendimento 24 horas, global em português. Então você vai ter aí alguém para resolver seu pepino de bagagem extraviada, uma emergência médica, com esse atendente resolvendo tudo para você, e você podendo relaxar, sem se preocupar com o pepino na sua viagem, tranquilão, curtindo ela à vontade. Então, nesse link aqui embaixo você pode ajudar o canal, fazendo a cotação por lá e fechando por lá. Então, é isso, pessoal. Fico por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.